Bom, e a gente começa o programa contando a história do rapaz que acabou baleado no olho depois de uma discussão no trânsito. Edson José Domingos Neto, de 22 anos, segue internado no Hospital São Lucas e, de acordo com informações divulgadas pelo hospital, ele acabou perdendo a visão do olho direito, atingido aí por estilhaços, de bala de revólver. Edson e o irmão, o Derek Castro Domingos, de 21 anos, seguiam de moto a caminho da universidade, onde estudam em Vila Velha no último sábado, quando foram abordados por um motorista em um carro preto. Como os jovens não saíram do caminho, o motorista saiu do carro com uma arma em mãos e começou a fazer ameaças. Em seguida, o homem voltou para o carro e pela janela ele atirou contra o chão na direção dos jovens. Parte dos estilhaços perfuraram a barriga de Derek e outra parte dos fragmentos da bala atingiram o olho de Edson. O Derek já está em casa, mas o Edson ainda não tem previsão de alta. O suspeito de atirar ainda não foi aí identificado. E para a gente bater um papo sobre a violência e intolerância no trânsito, eu recebo aqui no estúdio o especialista em trânsito, Greg Repsold. Boa tarde, obrigada pela sua presença. E também a Luciana Bauer. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente trazendo esse assunto que realmente é sempre tão polêmico. Graças a Deus, apesar desses estilhaços terem atingido os dois, mas não foi algo fatal, mas ainda assim é muito grave e poderia ter sido, não é mesmo? Agora, a gente vê um grande volume de brigas relacionadas ao trânsito. O que vocês acreditam? É má formação ou é realmente falta de educação? Bem, a gente verifica pelos dados... Isso é sede de educação, na verdade, né? Sem dúvidas. A gente verifica pelos dados até do Detran Nacional que mais de 90% dos casos dos acidentes de trânsito, eles são causados por imprudência ou imperícia. Né? Imprudência ou imperícia? Imprudência ou imperícia. Então a gente percebe que, infelizmente, ou existe problemas na formação dos condutores, ou existe problema na consciência dos condutores em adotar atitudes equivocadas no trânsito. Agora, Luciana, a sua opinião? Então, a agressividade humana é uma coisa que tem dentro de nós, né? E serve pra gente fugir dos perigos, pra gente aprender a se defender. E parece que a gente está usando ela contra a gente mesmo, né? Na hora que a gente fica reagindo, né? A gente não tem uma conduta correta no trânsito, ou com a gente mesmo, ou com o princípio que é a vida. E de repente, a gente foge disso e começa a reagir meio impunemente no trânsito. Muitos falam sobre o amor, que parece até algo banal quando a gente fala do amor hoje, quando fala a respeito de educação no trânsito, mas a impressão que se dá é que as pessoas perderam qualquer tipo de ligação, de preocupação com o outro, com o ser humano. Agora, Greg, o grande volume de brigas, como a gente diz, você acha também que a questão dos controles, que seja o controle de velocidade, enfim, pode ser também uma forma de diminuir essa violência no trânsito e aí nas ruas? Não só o controle, quando eu digo, a gente está falando que seja de uma fiscalização direta, ou que seja por meio de mecanismos mecânicos. Sim. A gente tem conhecimento que muitos casos, 21% dos acidentes de trânsito, por exemplo, eles ocorrem quando o motorista ou fala o celular ou está alcoolizado. 12% dos acidentes de trânsito ocorrem por excesso de velocidade ou por dirigir sem a distância de segurança do veículo da frente. Tudo isso pode ser evitado com a correta fiscalização. Infelizmente, a gente percebe que grande parte dos acidentes poderiam ser evitados se o Estado se fizesse presente e fizesse valer as leis. Porque a imprudência no trânsito, ela só ocorre pela impunidade, pela ausência da presença do Estado nas rodovias, nas ruas das nossas cidades. E quando a gente fala também, Greg, sobre a segurança viária, ela também é responsável por isso, você acredita? Sim, com certeza. Eu acredito, é muito triste a gente ver, por exemplo, que o gasto público no Brasil para lidar com a violência no trânsito, seja para tratar de vítimas fatais ou pessoas que perdem mobilidade por conta do acidente, gira em torno de 30 bilhões de reais por ano. Você imagina quantas escolas poderiam estar sendo construídas com esse dinheiro, quantos hospitais podiam estar sendo feitos. E é um dinheiro gasto com algo que poderia ser evitado.
E a gente está falando também de evitar a questão das pessoas mais vulneráveis, querendo ou não, uma pessoa que está numa moto, que está numa bicicleta, né? Apesar que há muitos motociclistas muito imprudentes, né? Mas querendo ou não, é uma parte mais frágil dentro do trânsito. E Luciana, a gente vê a situação, quando a gente sai de casa, a gente não pode acreditar que a gente vai sair para ser condenado a morrer ou chegar a um tipo de situação como essa, né, no trânsito. Então, porque quando a gente precisa do Estado, né, para colocar uma lei, é porque alguma coisa da nossa lei interna não está funcionando, né? Então, é uma conduta interna da gente, como a gente vai dirigir, como a gente sai de casa, né? Assim, qual é o nosso espírito, né? Porque quando a gente passa por qualquer coisa negativa no trânsito ou um afrontamento, porque às vezes também a gente vê no trânsito as pessoas rivalizando, né? As pessoas concorrendo, quem vai chegar primeiro, se chateando com quem está mais lento, né? Então são aquelas coisas cotidianas ali que vão aumentando e de repente a pessoa está agindo de uma forma mais agressiva ali dentro, né? Precisando de um guardinha para poder botar ordem nas coisas, né? Enquanto isso poderia partir do eu da pessoa, né? De entender, de ter um pouco mais de compreensão. Agora, como faz mal a ela mesmo, né? É um espírito tão agressivo que faz mal a si mesmo. Toda vez que você xinga, que você fica enlouquecido com alguém que te deu uma cortada, é você que saiu do teu espírito positivo e ficou todo contaminado de coisas negativas, de pensamentos negativos. E daí, logo em seguida, você vai descontar no da frente. Pois é, agora, quando a pessoa está nesse estado de espírito, o que ela pode fazer, o que ela deve fazer para tentar se controlar? Porque, na verdade, ela tá prejudicando drasticamente o outro, mas isso volta para ela, porque tem uma consequência. Ela não está se dando conta que a agressividade é dela. Exatamente. Né? Tem uma pergunta interna que precisa ser feita, né? Uma pergunta interna. Como eu vou agir? Qual vai ser a minha conduta com a vida? Quando as pessoas errarem, quando as pessoas falharem comigo, como eu vou agir? Eu vou fazer como uma criança que saio batendo, que fico nervosa, né? Ou eu vou pensar, eu vou perguntar ao outro o que ele tem, ou eu vou fazer uma indiferença quando vem uma coisa tão negativa para perto de mim, né? Como a gente vai agir? Né? É uma conduta nossa, a gente também precisa se responsabilizar pelas nossas condutas, principalmente quando a gente pega um carro e vai pra rua, né? E o que a gente vê que é muito comum, às vezes a pessoa fecha até sem querer, enfim, acontece uma situação que às vezes o motorista nem percebe. E o outro, o que é o prejudicado, já parte para cima de alguma forma e de muita ofensa. Atacando. Então, assim, atacando. E às vezes a pessoa que é ofendida e que fez sem querer, ela acaba também perdendo a paciência. Então, eu queria que você falasse rapidamente sobre essa questão da educação no trânsito. O que pode ser feito também? Gestos, tanto você quanto o Greg, gestos que podem ser feitos para poder minimizar essa ofensiva no trânsito. Eu acho que o primeiro ponto é a nossa própria ação, né? A gente ensina muito mais agindo positivamente do que ficar falando, né? Então, quando as coisas saírem um pouco fora do eixo, a gente respirar, né? Respirar e pensar 1000 vezes se vale a pena entrar em ações negativas, se vale a pena sair do seu eixo de viver positivo e se desviar assim para o lado da agressividade. Afinal, é só um amigo, né? É um outro humano do lado. Greg, né? você como especialista também, que é muito comum ver tipos de ações que o próprio motorista pode fazer, né? Que seja colocar a mão lá de fora, olha, desculpa, uma buzinada, Sim. tipo, perdão, né? Coisas desse tipo. Sim, como ela falou, a atitude positiva ela é muito importante. E ter a inteligência emocional também de saber lidar. Às vezes a outra pessoa, ela não está brava, não é nem por causa da sua atitude. Ela, né? Às vezes é um conjunto de coisas que aconteceram no dia ou que está acontecendo na vida dela que geram esse estresse nela. Perfeito. E que explode na hora do trânsito. Então ter essa inteligência emocional de pensar, olha, mesmo que eu esteja certo, né, vou pedir desculpas, vou tentar ser a pessoa que vai fazer a ponte para evitar o pior. Muito obrigada pela presença de vocês. Luciana, continua comigo, a gente tem um outro bate-papo daqui a pouquinho, hein?